Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 130 perguntas que vão testar seus conhecimentos bíblicos. As perguntas estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo possui perguntas bíblicas gerais, o segundo grupo possui perguntas sobre Jesus, e o terceiro grupo possui perguntas sobre a Páscoa. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar com o primeiro grupo. Quem deu o nome de Moisés ao bebê encontrado em uma cesta no rio Nilo? Miriam, o faraó, Joquebede, ou a filha do faraó? A resposta correta é a opção D, a filha do faraó. Qual dos seguintes livros da Bíblia termina com um ponto de interrogação? Naum, Jonas, Abacuque, ou Sofonias? A resposta correta é a opção B, Jonas. O versículo, "O Senhor é o meu pastor", está em qual dos seguintes livros? Provérbios, Salmos, Isaías, ou Eclesiastes? A resposta correta é a opção B, Salmos. Quem foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito? Josué, Moisés, Elias, ou Abraão? A resposta correta é a opção B, Moisés. Qual dessas cidades foi destruída por Deus junto com Sodoma por causa do pecado? Jericó, Gomorra, Nínive, ou Jerusalém? A resposta correta é a opção B, Gomorra. Qual personagem bíblico construiu uma arca para sobreviver ao dilúvio? Abraão, Moisés, Noé, ou Davi? A resposta correta é a opção C, Noé. Depois do dilúvio, Noé viveu por mais quantos anos? 350 anos, 300 anos, 250 anos, ou 950 anos? A resposta correta é a opção A, 350 anos. Qual é o nome do pai de Moisés? Abraão, Eliseu, Anrão, ou Josué? A resposta correta é a opção C, Anrão. Qual povo recebeu Paulo com interesse e examinou as Escrituras para verificar se tudo era verdade? Efésios, Bereanos, Coríntios, ou Romanos? A resposta correta é a opção B, Bereanos. Qual é o menor livro da Bíblia? Segunda Epístola de João, Epístola a Filemon, Obadias, ou Judas? A resposta correta é a opção A, Segunda Epístola de João. Quem disputou com o diabo pelo corpo de Moisés? Elias, Arcanjo Miguel, Gabriel, ou Jesus? A resposta correta é a opção B, Arcanjo Miguel. Quem segurou os braços de Moisés para que Israel vencesse a guerra contra os amalequitas? Samuel e Natã, Josué e Caleb, Elias e Eliseu, ou Arão e Hur? A resposta correta é a opção D, Arão e Hur. Quem levou os ossos de José para fora do Egito? Arão, Abraão, Moisés, ou Josué? A resposta correta é a opção C, Moisés. Qual livro da Bíblia fala sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus? Gênesis, Apocalipse, Êxodo, ou Levítico? A
A resposta correta é a opção B, Apocalipse. Quantas pragas Deus enviou ao Egito como castigo pela recusa do faraó Ramsés II em libertar os hebreus da escravidão? 5, 7, 10 ou 12? A resposta correta é a opção C, 10. Qual desses personagens bíblicos foi rei e sacerdote ao mesmo tempo? Davi, Salomão, Melquisedeque ou Saul? A resposta correta é a opção C, Melquisedeque. A que tribo de Israel Moisés pertencia? Judá, Levi, Efraim ou Benjamim? A resposta correta é a opção B, Levi. Quantas vezes Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos? 4 vezes, 1 vez, 3 vezes ou 2 vezes? A resposta correta é a opção D, 2 vezes. Em qual cidade Davi nasceu? Belém, Jerusalém, Nazaré ou Jericó? A resposta correta é a opção A, Belém. Qual mulher desobedeceu a ordem de não olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal? Raquel, Miriam, Ana ou a esposa de Ló? A resposta correta é a opção D, a esposa de Ló. Quantos livros tem a Bíblia Católica? 73, 66, 78 ou 39? A resposta correta é a opção A, 73. A quem o apóstolo Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Barnabé, Tito, Timóteo ou Arquipo? A resposta correta é a opção D, Arquipo. Quem surge montado em um cavalo amarelo na abertura do 4º selo do livro do Apocalipse? A fome, a peste, a morte ou o anticristo? A resposta correta é a opção C, a morte. Qual destas mulheres foi a primeira esposa de Davi? Abigail, Mical, Ainoã ou Batseba? A resposta correta é a opção B, Mical. Qual é o nome do primeiro filho de Davi? Absalão, Salomão, Adonias ou Amnon? A resposta correta é a opção D, Amnon. Qual é o nome do gigante filisteu que Davi derrotou com uma pedra e uma funda? Sansão, Azazel, Golias ou Nabucodonosor? A resposta correta é a opção C, Golias. Qual livro da Bíblia vem depois de Provérbios? Salmos, Eclesiastes, Cânticos ou Isaías? A resposta correta é a opção B, Eclesiastes. Segundo a Bíblia, quem é o homem mais rico que já existiu? Davi, Abraão, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a opção D, Salomão. Qual é o nome da mulher que seduziu Sansão e depois o enfraqueceu cortando seu cabelo? Dalila, Débora, Miriam ou Abigail? A resposta correta é a opção A, Dalila. Qual destas pessoas não é filho de Lia? Rúben, Simeão, Levi ou José?
A resposta correta é a opção D, José. Quais foram os dois nomes indicados para substituir Judas Iscariotes? Matias e Barsabás, Tiago e João, Paulo e Barnabé, ou Pedro e André? A resposta correta é a opção A, Matias e Barsabás. Após oração e sorteio, quem foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, Barsabás ou Matias? A resposta correta é a opção B, Matias. Segundo a Bíblia, quais são as duas árvores que estavam no meio do jardim do Éden? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da sabedoria e árvore da justiça, árvore da fortuna e árvore do destino, ou árvore do paraíso e árvore da esperança? A resposta correta é a opção A, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem apaziguou a ira de Davi para que ele não atacasse Nabal? Batseba, Mical, Abigail, ou Rispa? A resposta correta é a opção C, Abigail. Qual destes filhos de Davi foi fruto do relacionamento com Abigail? Amnon, Absalão, Quileabe, ou Adonias? A resposta correta é a opção C, Quileabe. Quem foi jogado na cova dos leões? José, Neemias, Elias, ou Daniel? A resposta correta é a opção D, Daniel. Qual personagem bíblico foi visto sem roupas e embriagado? Noé, Sansão, Saul, ou Elias? A resposta correta é a opção A, Noé. Quem Noé amaldiçoou após saber que foi visto sem roupas? Cã, Jafé, Sem, ou Canaã? A resposta correta é a opção D, Canaã. Qual dessas pessoas é considerado o primeiro mártir do cristianismo? Paulo, Tiago, Pedro, ou Estevão? A resposta correta é a opção D, Estevão. Qual é o nome da serpente de bronze feita por Moisés no deserto? Leviatã, Beemote, Neustã, ou Azazel? A resposta correta é a opção C, Neustã. Segundo a Bíblia, qual é o nome do pai do rei Davi? Saul, Jessé, Samuel, ou Natã? A resposta correta é a opção B, Jessé. Por quanto tempo não choveu em Israel após a oração do profeta Elias, conforme relatado na Bíblia? 1 ano e 7 meses, 2 anos e 3 meses, 4 anos e 9 meses, ou 3 anos e 6 meses? A resposta correta é a opção D, 3 anos e 6 meses. O que o rei Salomão fez para demonstrar sua sabedoria logo no início de seu reinado? Construiu o templo, derrotou seus inimigos, julgou 2 mulheres, ou escreveu provérbios? A resposta correta é a opção C, julgou 2 mulheres. O que estava em disputa entre as 2 mulheres no julgamento realizado pelo rei Salomão? Uma herança, um bebê, um campo, ou um rebanho? A resposta correta é a opção B, um bebê. Por quantos anos Davi reinou em Hebrom como rei da tribo de Judá? 30 anos, 7 anos, 5 anos, ou 40 anos?
A resposta correta é a opção B, 7 anos. Qual era o formato da cidade de Nova Jerusalém, conforme descrito no livro do Apocalipse? Circular, triangular, quadrangular ou oval? A resposta correta é a opção C, quadrangular. Qual filho de Davi se rebelou contra o pai com a intenção de tomar o trono? Amnon, Absalão, Salomão ou Natã? A resposta correta é a opção B, Absalão. Quem foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel? Saul, Davi, Salomão ou Samuel? A resposta correta é a opção A, Saul. Em qual língua foi originalmente escrita a maior parte do Antigo Testamento da Bíblia? Grego, latim, hebraico ou aramaico? A resposta correta é a opção C, hebraico. De que forma Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai? Em um sonho, em uma sarça ardente, em uma tempestade ou em um arco-íris? A resposta correta é a opção B, em uma sarça ardente. Além de Mateus, Marcos e Lucas, qual outro evangelho está presente no Novo Testamento? Tiago, João, Paulo ou Josué? A resposta correta é a opção B, João. Quem recebeu de Deus a promessa de ter descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu? Moisés, Jacó, Abraão ou Davi? A resposta correta é a opção C, Abraão. Qual era o nome de Abraão antes de Deus mudar seu nome? Abrão, Adão, Arão ou Absalão? A resposta correta é a opção A, Abrão. Em qual livro da Bíblia é narrada a história da mulher conhecida como a bruxa de Endor? Gênesis, Juízes, Rute ou Samuel? A resposta correta é a opção D, Samuel. Qual animal falou com Balaão, conforme narrado na Bíblia? Cavalo, jumenta, serpente ou leão? A resposta correta é a opção B, jumenta. Em Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo buscaram refúgio na casa de qual irmão? Jason, Tito, Sóstenes ou Barnabé? A resposta correta é a opção A, Jason. Qual é o significado da palavra evangelho? Boas novas, livro sagrado, mensagem de paz ou palavra divina? A resposta correta é a opção A, boas novas. Sofonias foi profeta durante o reinado de qual rei? Acais, Manassés, Ezequias ou Josias? A resposta correta é a opção D, Josias. Segundo a Bíblia, quantos filhos Abraão teve? 1, 2, 3 ou 8? A resposta correta é a opção D, 8. Qual é o nome do único filho que Abraão teve com sua esposa Sara? Ismael, Esaú, Jacó ou Isaque? A resposta correta é a opção D, Isaque. Quem é tradicionalmente reconhecido como o autor da maioria dos salmos? Moisés, Salomão, Davi ou Isaías?
resposta correta é a opção C, Davi. O que Deus fez no quarto dia da criação? Criou os animais terrestres, criou o sol, a lua e as estrelas, criou os primeiros seres humanos, ou criou a terra e os mares? A resposta correta é a opção B, criou o sol, a lua e as estrelas. Qual é o nome do pai de Saul, o primeiro rei de Israel? Quis, Jessé, Eli ou Samuel? A resposta correta é a opção A, Quis. Qual profeta foi levado ao céu em um redemoinho? Elias, Isaías, Eliseu ou Jeremias? A resposta correta é a opção A, Elias. Quantos livros compõem o Novo Testamento? 39, 27, 66 ou 24? A resposta correta é a opção B, 27. Quantos anos durou a construção do primeiro templo de Salomão? 12 anos, 4 anos, 7 anos ou 10 anos? A resposta correta é a opção C, 7 anos. Qual patriarca bíblico teve 12 filhos que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel? Jacó, Isaque, Abraão ou José? A resposta correta é a opção A, Jacó. Quantos capítulos compõem o livro do Apocalipse? 22 capítulos, 20 capítulos, 21 capítulos ou 23 capítulos? A resposta correta é a opção A, 22 capítulos. Quem disse a frase, "Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela", para expulsar o espírito impuro de uma jovem? Pedro, Paulo, Tiago ou João? A resposta correta é a opção B, Paulo. Os ossos de qual profeta trouxeram um homem de volta à vida quando o corpo foi lançado sobre eles? Isaías, Elias, Eliseu ou Jeremias? A resposta correta é a opção C, Eliseu. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Paulo, Pedro, Tiago ou João? A resposta correta é a opção D, João. Em qual ilha o apóstolo João estava exilado quando recebeu as visões do Apocalipse? Patmos, Creta, Chipre ou Rhodes? A resposta correta é a opção A, Patmos. Em qual cidade o apóstolo Paulo teve a visão de um homem macedônio pedindo ajuda? Troade, Filipos, Tessalônica ou Corinto? A resposta correta é a opção A, Troade. Qual rei foi castigado com a loucura por sua arrogância e por não glorificar a Deus? Dário, Nabucodonosor, Herodes ou Salomão? A resposta correta é a opção B, Nabucodonosor. Qual é o nome do servo de Abraão encarregado de encontrar uma esposa para Isaque? Eliezer, Abner, Naor ou Labão? A resposta correta é a opção A, Eliezer. Qual é o nome do pai de João Batista? Zacarias, Ananias, Simão ou Natanael? A resposta correta é a opção A, Zacarias.
Qual praga transformou as águas do Nilo em sangue? Terceira praga, sétima praga, primeira praga ou nona praga? A resposta correta é a opção C, primeira praga. Qual é o nome da sogra de Ruth? Esther, Rebeca, Noemi ou Ana? A resposta correta é a opção C, Noemi. Quantos anos tinha Matusalém quando morreu? 969 anos, 777 anos, 850 anos, ou 999 anos? A resposta correta é a opção A, 969 anos. Qual é o nome do pai de Abraão? Jacó, Isaque, Terá ou Esaú? A resposta correta é a opção C, Terá. Quem teve visões no livro de Daniel? Ezequiel, Daniel, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a opção B, Daniel. Qual é o nome do rei que mandou jogar Daniel na cova dos leões? Nabucodonosor, Assuero, Ciro ou Dário? A resposta correta é a opção D, Dário. Quem sucedeu Moisés na liderança do povo de Israel? Arão, Eleazar, Calebe ou Josué? A resposta correta é a opção D, Josué. Qual profeta andou nu e descalço por 3 anos? Jeremias, Elias, Isaías ou Daniel? A resposta correta é a opção C, Isaías. Qual livro da Bíblia menciona um homem enorme com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé? 2 Samuel, Êxodo, Juízes ou Reis? A resposta correta é a opção A, 2 Samuel. Quem chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Faraó, Saul, Nabucodonosor ou Balaque? A resposta correta é a opção D, Balaque. Parabéns, você concluiu as perguntas do primeiro grupo. Agora, vamos para o segundo grupo, perguntas sobre Jesus. Segundo o Evangelho de Lucas, qual anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria? Miguel, Gabriel, Uriel ou Rafael? A resposta correta é a opção B, Gabriel. Quem era o rei da Judéia quando Jesus nasceu? Herodes o Grande, César Augusto, Pôncio Pilatos ou Herodes Antipas? A resposta correta é a opção A, Herodes o Grande. Quais evangelistas narram a infância de Jesus? Mateus e João, Marcos e Lucas, Mateus e Lucas, ou João e Marcos? A resposta correta é a opção C, Mateus e Lucas. Quem foi o governante da Judéia que ordenou o massacre de crianças numa tentativa de eliminar Jesus? Herodes o Grande, Pôncio Pilatos, César Augusto ou Herodes Antipas? A resposta correta é a opção A, Herodes o Grande. Segundo o Evangelho de Lucas, qual profeta era primo de Jesus? Elias, João Batista, Eliseu ou Isaías? A resposta correta é a opção B, João Batista. Em qual rio Jesus foi batizado por João Batista?
Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, ou Rio Jordão? A resposta correta é a opção D, Rio Jordão. Durante o batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de qual ave? Pomba, águia, corvo ou andorinha? A resposta correta é a opção A, pomba. Quantos dias Jesus jejuou no deserto enquanto enfrentava as tentações do diabo? 21 dias, 10 dias, 40 dias ou 7 dias? A resposta correta é a opção C, 40 dias. Qual era a profissão de José, pai terreno de Jesus? Pescador, pastor, carpinteiro ou ferreiro? A resposta correta é a opção C, carpinteiro. A mulher que Jesus curou da febre era sogra de qual apóstolo? Pedro, João, André ou Tiago? A resposta correta é a opção A, Pedro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus depois de quantos dias da sua morte? 3 dias, 2 dias, 4 dias ou 7 dias? A resposta correta é a opção C, 4 dias. Qual dos 12 apóstolos de Jesus era o tesoureiro do grupo? Judas Tadeu, Pedro, Judas Iscariotes ou João? A resposta correta é a opção C, Judas Iscariotes. Qual parábola narrada por Jesus conta a história do filho que se afastou do pai e depois retornou arrependido? Parábola do bom samaritano, parábola do semeador, parábola do filho pródigo ou parábola da ovelha perdida? A resposta correta é a opção C, parábola do filho pródigo. Qual apóstolo era cobrador de impostos antes de seguir Jesus? Pedro, João, Mateus ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Mateus. Quais discípulos perguntaram a Jesus se poderiam fazer descer fogo do céu? Bartolomeu e Tomé, Pedro e João, André e Filipe, ou Tiago e João? A resposta correta é a opção D, Tiago e João. Quantos demônios Jesus expulsou de Maria Madalena? 5, 10, 7 ou 12? A resposta correta é a opção C, 7. Qual é o nome do centurião romano cuja fé foi elogiada por Jesus? Longino, Cornélio, Jairo, ou a Bíblia não menciona o nome? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não menciona o nome. Depois que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? 10 cestos, 12 cestos, 15 cestos ou 8 cestos? A resposta correta é a opção B, 12 cestos. No livro de Atos, quando Saulo encontrou Jesus na estrada para Damasco, em que idioma Jesus falou com ele? Latim, grego, hebraico ou aramaico? A resposta correta é a opção C, hebraico. Como Jesus é chamado no islamismo? Isa, Musa, Ibrahim ou Yusuf? A resposta correta é a opção A, Isa. A quem Jesus se referiu como aquela raposa?
Herodes, Pilatos, Caifás ou Anás? A resposta correta é a opção A, Herodes. Qual destas ações Jesus realizou na última ceia? Transformou água em vinho, lavou os pés dos discípulos, curou um cego, ou multiplicou pães e peixes? A resposta correta é a opção B, lavou os pés dos discípulos. Qual apóstolo entregou Jesus aos soldados em troca de 30 moedas de prata? Pedro, Judas, Tomé ou Tiago? A resposta correta é a opção B, Judas. Qual é o nome do discípulo que negou Jesus 3 vezes antes da crucificação? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção B, Pedro. Qual é o nome do ladrão que o povo escolheu libertar em vez de Jesus? Barrabás, Dimas, Gestas ou Caifás? A resposta correta é a opção A, Barrabás. Qual governante romano lavou as mãos antes de entregar Jesus à crucificação? César Augusto, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas ou Tibério? A resposta correta é a opção B, Pôncio Pilatos. Qual é o nome do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz a caminho do Calvário? Nicodemos, Simão de Cirene, José de Arimateia ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Simão de Cirene. Jesus foi crucificado entre 2 homens. Quem eram eles? Fariseus, sacerdotes, soldados ou ladrões? A resposta correta é a opção D, ladrões. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição? Pedro, João, Tomé ou Maria Madalena? A resposta correta é a opção D, Maria Madalena. Qual discípulo só acreditou na ressurreição de Jesus após ver e tocar suas feridas? Pedro, João, Tiago ou Tomé? A resposta correta é a opção D, Tomé. Quantos dias Jesus permaneceu na terra após a ressurreição antes de ascender aos céus? 40 dias, 7 dias, 50 dias ou 30 dias? A resposta correta é a opção A, 40 dias. Parabéns, você concluiu as perguntas do segundo grupo. Agora, vamos para o último grupo, perguntas sobre a Páscoa. No cristianismo, o dia de Páscoa é conhecido por qual outro nome? Domingo da Ressurreição, Sexta-feira Santa, Pentecostes ou Epifania? A resposta correta é a opção A, Domingo da Ressurreição. Qual animal simboliza a Páscoa? Cordeiro, coelho, pomba ou águia? A resposta correta é a opção B, coelho. Qual evento marca o início da Semana Santa? Páscoa, Sexta-feira Santa, Domingo de Ramos ou Pentecostes? A resposta correta é a opção C, Domingo de Ramos. Quantos dias dura a Quaresma? 30 dias, 50 dias, 40 dias ou 60 dias? A resposta correta é a opção C, 40 dias.
Em qual país surgiu a lenda do Coelho da Páscoa? França, Inglaterra, Estados Unidos ou Alemanha? A resposta correta é a opção D, Alemanha. Na Irlanda, qual flor é tradicionalmente associada à Páscoa? Narciso, rosa, lírio ou tulipa? A resposta correta é a opção C, lírio. Quem pintou o quadro da Última Ceia? Michelangelo, Rafael, Donatello ou Leonardo da Vinci? A resposta correta é a opção D, Leonardo da Vinci. Em qual país está localizada a Ilha de Páscoa? Peru, Chile, Argentina ou Equador? A resposta correta é a opção B, Chile. Qual animal originalmente simbolizava a Páscoa antes do coelho se popularizar? Cordeiro, leão, lebre ou pomba? A resposta correta é a opção C, lebre. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? Jesus nasceu, Jesus foi batizado, Jesus ressuscitou, ou Jesus foi crucificado? A resposta correta é a opção D, Jesus foi crucificado. Em que dia começa a Quaresma? Domingo de Páscoa, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, ou Pentecostes? A resposta correta é a opção B, quarta-feira de cinzas. Quantos apóstolos estavam presentes na última ceia? 12, 10, 11 ou 13? A resposta correta é a opção A, 12. Qual é o significado dos ovos de Páscoa? Fortuna e sorte, vida e renascimento, amor e paz, ou coragem e força? A resposta correta é a opção B, vida e renascimento. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam aprender mais sobre a Bíblia. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.